Bom dia a todos, eu sou o professor Ricardo. Então, hoje a aula é sobre sistema de contas monetárias e fluxo financeiro. A parte 1, que eu vou falar das estruturas das contas monetárias, do sistema monetário, né? E a dinâmica é o fluxo financeiro, dinâmica de todos os elementos que compõem os sistemas de contas monetárias e aqueles que fazem parte do sistema monetário formam o fluxo financeiro, de certa forma. Mas hoje vamos focar apenas no sistema monetário, nas contas monetárias, nos agregados monetários e também no Banco Central e nos bancos comerciais, que são os principais componentes para que o sistema monetário ele funcione de maneira adequada, perfeita, enfim, que funcione, né? Então, a nossa referência, nossa bússola didática é o livro da Paulani e do Braga, da Leda Maria Paulani, do Márcio Bubic Braga, que é a Nova Contabilidade Social, é uma introdução à macroeconomia. Vou usar a nova edição, que é a quinta edição, de 2020, justamente porque nos capítulos anteriores nós já estamos habituados a usar a metodologia do balanço de pagamentos na sexta versão, e as orientações novas do sistema de contas nacionais, né? Então, esse livro é possível acessar pela minha biblioteca, que é uma biblioteca digital, né, aqui na UEMP, na biblioteca não tem as versões atualizadas, mas você pode acessar essa referência ali na minha biblioteca, usando o seu login e senha institucional. Então, os objetivos da aula são bem tranquilos, porque eu gostaria que vocês, no final dessa aula, pudessem entender o sistema monetário, os elementos que compõem o sistema monetário, o que são os agregados monetários, e como é que a moeda ela tem a sua instrumentalização e como ela funciona na economia no sentido do próprio sistema. Então, os objetivos da aula são definidos a partir dessa esperança que eu tenho de atingir o entendimento completo dessa aula. Então, os objetivos da aula em termos de pontuações são os seguintes: definir o que são meios de pagamento, analisar a estrutura das contas monetárias por meio dos balancetes do Banco Central e dos bancos criadores de moeda, compreender o mecanismo do multiplicador bancário, tá? Esse é o papel de criação de moeda na economia. Então, são esses três, né, objetivos específicos que eu tenho na aula. Então, a primeira parte hoje, vamos falar sobre os meios de pagamento, Banco Central, o controle de meios de pagamento, sistema de contas bancárias e multiplicador bancário. Na próxima aula, a gente fala sobre fluxo financeiro e matriz de fluxo de fundos, tá? Aqui eu tenho quatro fotografiazinhas aqui, quatro prints, que eu coloquei no mesmo painel, nós possamos entender um pouco sobre moeda. Primeiro moeda, que nós conhecemos no dia a dia, é o real, né? Tem a parte do papel moeda, tem a parte da moeda metálica. O segundo aqui é um celular que tem um QR Code e tem o símbolozinho do Pix. O terceiro aqui é um extrato sobre poupança especial de pessoa física. E o quarto é uma apólice de dívida pública, né? Isso é uma apólice do Brasil com Z. Isso é antigo, mas enfim. São formas de mostrar como a moeda ela se representa, né? Moeda no sentido amplo, tá? Moeda no geral, não a moeda num sentido bem específico que nós vamos ver daqui a pouco, mas no sentido geral. Tem várias formas de representar moeda, tá bom? Então, quando falamos de moeda, né? Quando discutimos o sistema monetário, é entendido como conjunto de instituições responsáveis pela emissão de moeda no país, tá? Em termos de discussão dentro do sistema monetário, a moeda ela recebe um nome específico chamado meio de pagamento, recebe um nome técnico, tá? Os meios de pagamento são a quantidade de moeda que é utilizada para fazer as transações no sistema, tá? Que ela detém uma certa rapidez, eles falam liquidez, mas uma certa rapidez no termos de transacionar entre os agentes. Então, entre termos agregados, a quantidade de meios de pagamento, ou oferta de moeda,
Presente em uma economia, em um determinado momento, está relacionado à quantidade de papel, moeda existente, que é a moeda corrente, e com os depósitos à vista do público, que é a moeda escritural. Então, moeda corrente está associada a papel moeda existente na economia, no sistema como um todo. E a moeda escritural, que são que os bancos comerciais, são aqueles bancos Caixa Econômica, Banco do Brasil, ela cria quando o público deposita, né, o dinheiro nas contas desses bancos. Então tem diferença de moeda corrente e moeda escritural. Escritural vem de escritura, né, um recibo que o indivíduo, a empresa, ela tem por guardar a moeda no banco. Então, para que nós possamos adentrar ao conceito de meio de pagamento, como é que essa ideia de meio de pagamento ela funciona na dinâmica do sistema monetário, nós precisamos conhecer alguns conceitos básicos. O primeiro é do papel moeda emitido, PME. Papel moeda emitido indica, em determinado momento, o saldo de papel moeda emitido com autorização do Banco Central pela Casa Moeda, tá? Então, papel moeda emitido indica o saldo de papel moeda, tá? Indica a quantitativo de moeda que a Casa Moeda emitiu com a autorização do Banco Central, tá? Então, esse é o papel moeda emitido. Parte do papel moeda emitido fica na mão do poder público, ou seja, tem uma parte do papel moeda em poder público, que é o PNPP. Então, parte do papel moeda emitido, que está na mão da população, e é usada diretamente como meio de pagamento, é o PNPP. Tá? População, nesse caso, pessoas, empresas e o próprio governo, tá bom? Só que tem parte do papel moeda emitido que não fica na mão do poder público, que são que fica em caixa nos bancos, tá? Esse quantitativo, tá? Fica em caixa no esqueci a palavra agora, mas vou usar uma palavra proxy, tá? Fica em mãos dos bancos comerciais, né? Em mãos dos bancos comerciais fica em poder, a palavra é poder. Em poder dos bancos comerciais, tá? É a caixa em moeda corrente das sociedades depositárias monetárias, tá? Que é o CMSDM. Então, as instituições financeiras autorizadas a receber depósitos à vista, ela tem, então, em caixa, uma parte desse quantitativo de moeda emitido, tá bom? Então, é o seguinte, o papel moeda emitido é a soma do papel moeda em poder público e a caixa em moeda corrente das sociedades depositárias monetárias, CMSDM. Então, essa é a relação fundamental. De outra forma, papel moeda em poder público é a diferença do que é emitido que está guardado nos bancos, tá? É basicamente isso. Então, a fórmula matemática dos meios de pagamento, ela é bem simples, ela é bem tranquila. Os meios de pagamento são oriundos de duas partes, tá? De uma parte de moeda corrente, tá? Que é o papel, moeda, poder do público, mais os depósitos à vista, que é uma parte de moeda escritural, moeda corrente, novamente. Essa que está girando na economia diante aos seus agentes, tá? Mais a moeda escritural, que é moeda que é retida não vou falar retida porque não é retida, é depositada pelos agentes nos bancos comerciais e os bancos comerciais entregam recibo para esses agentes e na possibilidade de escrituração existe a opção, né, de que essa moeda escritural possa voltar à economia, né, e ela possa voltar à economia circulando, e com isso o banco tem poder de multiplicar dinheiro, né. Por exemplo, se acaso em um banco há 100 mil unidades monetárias, 100 mil dólares, 100 mil reais, depositadas pelas pessoas para guardar o dinheiro no banco,
grande parte desse dinheiro não é requerido de forma simultânea. Isso já é observado empiricamente há muito tempo, né? É uma parcela pequena que simultaneamente é requerido pelas pessoas. 10%, 20%, bem pequeno. E aí o banco tem o poder de emprestar esses 80% que não é requerido, né, com juros, para outras pessoas que precisam do dinheiro para fazer as suas transações cotidianas. E aí o banco tá certo que tem umas regras a seguir, tem todo um controle por trás disso, mas a ideia é essa, tá bom? Então, a forma do meio de pagamento é PMPP mais DV, papel moeda e poder público mais os depósitos à vista, certo? E os meios de pagamento, conforme nós vimos, ele constitui um agregado monetário conhecido como M1, que possuem características de liquidez imediata conforme a observabilidade e a empiricidade do que é proposto sobre esses meios de pagamento. Sobre o fluxo, né? Sobre o fluxo, sobre a ideia desse fluxo financeiro em relação a como esse agregado ele se comporta, né? Então, até 2000, o M1 era classificado pela liquidez, nesse caso. Hoje é pelo sistema monetário, sistema emissor, sistema emissor. Há outros três tipos de agregado, M2, M3, M4, onde o M4 possui uma característica de menos liquidez. M3 mais liquidez do que M4, né, e M2 mais liquidez que M3, e M1 sendo mais líquido, no sentido de liquidez. Mas essa metodologia muda, tá? Porque até o ano 2000 as classificações sobre agregados era sobre a liquidez. Para a didática ele fica mais claro, porque o M1 não muda. Tá? O M1 em termos de características de liquidez não muda, ele vai mudar o M2, M3, M4 na adaptação da liquidez para o sistema emissor, tá? Para o sobre o agregado, quem emite o tipo de moeda de determinado agregado, entendeu? Então, assim, de 2001 em diante, passou-se a utilizar a compilação dos agregados, o critério do sistema emissor, com justificativa do Bacen, para que essa alteração atendesse à necessidade do padrão que existe internacionalmente, né, em relação à classificação dos agregados, porque no exterior os agregados, eles são agregados monetários, eles são classificados perante o sistema emissor, não pela liquidez. Mas o M1 em si, ainda ele pode ser interpretado em termos de liquidez, tá? Isso está bem definido no padrão de classificação. Focando apenas no M1, então vamos verificar o seguinte. Vamos verificar quem controla esse sistema monetário em termos de fluxo, em termos de funcionamento, em termos de como é disponibilizado a quantidade de moeda, como é disponibilizado o quanto que os bancos têm que ter de moeda para poder girar o sistema monetário de forma comportamentalmente adequado, tá? De uma forma comportamentalmente sem nenhuma perturbação diferente do que é cotidiano. Então, vamos ver quem tem o controle dos meios de pagamento e vamos ver quem é a principal ferramenta dessa engrenagem, que é o Banco Central. Então, nesse caso, o Banco Central, além de ser responsável pela emissão do papel moeda de um país, né, também tem outras funções. Todas elas, de uma forma ou de outra, relacionadas ao seu papel principal, que é de garantir a estabilidade do sistema econômico. A palavra que eu queria falar não era comportamentalmente adequado, mas estabilidade. A palavra estabilidade, ela é importante, porque uma economia estável tem todas as suas variáveis estáveis, tem todo o seu funcionamento estável,
e o sistema monetário é muito importante para deixar esse equilíbrio geral estável. Tá? Então, voltando aqui, né? Para que isso aconteça, tá? No ponto de vista monetário, inclui tanta preocupação com o comportamento dos preços dos bens e serviços que circulam na economia, quanto a solvência do sistema. Então, tem que tomar cuidado aí com o preço das coisas e como está a saúde do sistema bancário, né? Então, o Banco Central, ele, além das funções propriamente ditas estruturais, tem outras funções ali que são sensíveis ao processo do sistema monetário. Então, as funções do Banco Central são 4, tá? São 4. Observa aqui no diagrama, isso aqui é um printzinho do livro, mas o diagrama ele tem quatro funçõezinhas aqui, que são funções importantes do Banco Central. Primeiro, é de controlar a emissão da moeda do Brasil, que é o real. Quando o Banco Central ele tem essa função, e uma função especial, está associada com a Casa da Moeda. A Casa da Moeda é quem produz a moeda, tá? Produz a cédula, produz a moeda, moeda metálica. E quando o Banco Central ele tem autonomia, autoridade para controlar a emissão de moeda, ele é uma autoridade que é muito forte, tá? Institucionalmente no Brasil, porque ela detém a operação macroeconômica da política monetária, tá? O controle da oferta de moeda no país. Tá? Então, isso é fundamental para as tomadas de decisões macroeconômicas, principalmente em relação à oferta agregada, em relação ao equilíbrio no mercado de bens e serviços com o mercado monetário, né? A partir do mercado monetário, a partir da ideia do equilíbrio entre o mercado de bens e serviços, o mercado monetário. Então, assim, é importantíssimo esse ponto controlar a emissão da moeda. Segundo, o Banco Central ele é depositário das reservas internacionais. Então, toda a transação econômica do Brasil com o mundo tem aqui uma característica bem interessante. A moeda que nós temos aqui no Brasil, o real, e no mundo, são, né, uma coleção de moedas diferentes, mas o dólar é o que tem como referência, tá? Mas quando uma empresa exporta, tá? Exporta soja, por exemplo, para fora, o, o exportador ele paga em dólar, mas o importador paga em dólar e o exportador ele recebe em real. Então, é esse câmbio, tá? Esse câmbio. Então, na divisa entre o importador e o exportador, há essa troca. E o dinheiro, tá? O dinheiro que é recebido, tá? Recebido do importador para o exportador, esse dinheiro estrangeiro, ele fica com o Banco Central. Então, o Banco Central ele tem, né, o depósito de todas as reservas internacionais de todas as operações de exportação e importação que acontecem no Brasil. Terceira função, Banco dos Bancos. Banco dos Bancos quer dizer o seguinte, que ele é o maior banco entre todos, tá? Ele, como nós vamos ver depois, quando a gente associar os balancetes e tudo mais, ele que controla a quantidade de moeda que cada banco comercial pode ter em termos de caixa, né, de encaixe, e ele que controla as reservas, e ele que controla tudo que tem a ver com o dinheiro em cada banco, para que aquele ponto 1 de controlar a emissão de moeda, ele seja satisfeito, tá? E 4, banqueiro do governo. Banqueiro do governo quer dizer o seguinte,
ele é o banco que guarda o dinheiro do governo quando o governo ele arrecada impostos, e também quando o governo precisa de dinheiro, ele empresta para o governo, tá? Então, isso quer dizer banqueiro do governo, tá bom? Então, essas 4 funções do Banco Central. E, nesse caso, nós podemos observar que o Banco Central é importantíssimo para o funcionamento desse sistema monetário. Bem, em termos operacionais, podemos entender melhor as operações dos bancos comerciais e do Banco Central por meio de seus balancetes, que, conjuntamente considerados, constituem as contas monetárias do país e conformam o balancete, tá? E formam o balancete do sistema monetário. Tá? Um balancete, nós já estamos estudando isso aí faz algum tempo, é um instrumento contábil que é possível analisar para determinada instituição, num dado momento, as fontes de recursos e suas aplicações, tá? Vale lembrar que no balancete tem dois lados, o passivo, que elenca a fonte de recursos, e ativo, onde esses recursos estão aplicados, tá? Então, tem que obedecer o método das partidas dobradas. Então, o passivo, nesse caso, são as obrigações, e o ativo são os bens e direitos que uma empresa tem. Traduzindo para o nosso sistema, onde nós vamos ter, de um lado, o Banco Central e o outro, os bancos comerciais. O passivo são as obrigações do Banco Central ou dos bancos comerciais, e o ativo são os direitos, tá, que esses bancos comerciais e o Banco Central possuem. Tá? Então, deve obedecer o método das partidas dobradas e a exigência de equilíbrio interno, para que não haja nenhuma inconsistência no fechamento dessas contas, tá? Então, o balancete consolidado das entidades criadoras de moeda possui as seguintes características, tá? Antes de mais nada, vamos falar primeiro, então, dos bancos criadores de moeda, tá? Que são os bancos que possuem capacidade de, né, multiplicar a moeda conforme recebimentos dos depósitos à vista, tá bom? Mas, o professor Ricardo, o que é criar moeda? O que é criar moeda? Você falou aqui em relação ao multiplicador monetário e tudo mais. Criar e destruir moeda é um processo que, vamos falar de criar, principalmente, que é um processo de multiplicar. Tá? Então, esse 80% que foi falado no exemplo anterior da criação de moeda, quando um banco tem 100 mil unidades monetárias depositadas e o banco empresta 80% desses 100 mil, ele está criando moeda nova, tá? Está criando moeda nova. Essa é a ideia de criar moeda, tudo bem? Então, mas também há a possibilidade de destruir moeda, tá? Dependendo dos objetivos que o Banco Central ali possui, é possível também destruir moeda, certo? Então, o balancete consolidado das entidades criadoras de moeda possui as seguintes características. Cada uma dessas identidades possui um balancete desse tipo, de modo que os lançamentos aí apresentados de operações que são típicas desse tipo de instituição. Para efeitos da compreensão do sistema monetário como um todo, não nos interessa o balancete de cada entidade, mas um instrumento que represente todo mundo. Então, novamente, todos os bancos comerciais possuem um balancete desse. Mas, por agregado, é importante ter uma soma de todos esses balancetes que represente um banco criador de moeda representativo, né? Um aglomerado, um agregado, como se fosse a união de todos os bancos, num balancete só, tá bom? É essa a ideia. Então, olha só, o balancete dos bancos criadores de moeda, nós temos aqui do lado esquerdo o ativo, tá bom? Do lado esquerdo nós temos os encaixes em moeda corrente, tá? Os depósitos no Banco Central, voluntários, compulsórios. Então, os encaixes têm duas partes ali, tá? Os encaixes em moeda corrente
é aquele que o banco precisa, tá, para negociações imediatas. Os depósitos em Banco Central é dividido em voluntário e compulsório, vou explicar isso aqui daqui a pouco. Nós temos os empréstimos ao setor público e ao setor privado, os títulos públicos e privados, outras aplicações e imobilizado. Então, aqui no lado esquerdo, nós temos os elementos do ativo, e no passivo, nós temos recursos monetários e não monetários, tá? Os monetários são os depósitos à vista, e os não monetários estão separados em depósitos a prazo, poupança, recursos provindos do Banco Central, inclusive desconto, passivo externo, outras exigibilidades e recursos próprios. Então, do lado direito aqui nós temos, então, as obrigações, do lado esquerdo os direitos, e vamos olhar aqui o resumo do balancete. Então, as contas do passivo, nós temos as reservas monetárias, que são os saldos dos depósitos à vista. Desculpa, a conta do ativo aqui embaixo, ó. A conta do ativo aqui embaixo. No passivo, nós temos, então, as reservas monetárias, que são os saldos dos depósitos à vista que o público mantém junto aos bancos, tá bom? Então, aqui no passivo é o que nas monetárias, né, na parte monetária, que é separada em duas partes, monetária e não monetária. A parte monetária é aquilo que o pessoal deposita para guardar no banco, e o não monetário são passivos que não fazem parte dos meios de pagamento, tá bom? No ativo, nós temos os encaixes, tem três partes aqui, né, que é o encaixe em moeda corrente, conforme eu disse lá no começo, o tanto que o banco tem que guardar para necessidades de transações imediatas, além dos encaixes compulsórios e voluntários do Banco Central. Os voluntários basicamente é quando ocorrem transações interbancos, e aí os bancos, eles podem diferenciar o, a quantidade de moeda que não. Como é que, calma, só um instante aqui. Só um instante que eu vou atender aqui. Só, voltei. Voltei, peraí, só um pouquinho. Tá, onde eu voltei aqui? Tô falando dos encaixes dos empréstimos, né? Os encaixes, eles são separados em encaixes em conta moeda corrente, por causa das necessidades imediatas dos bancos, né, para atender as transações sobre demanda do público. Os encaixes voluntários são aqueles que o banco eles possuem para fazer frente a principalmente as transações interbancos, né, que ocorrem quando quando há compensação entre, por exemplo, cheques entre bancos, sabe? Quando há movimentação de cheques de um banco para o outro, e aí vai ficar faltando dinheiro de um banco para o outro, e aí tem que fazer essas compensações. Tem que ter um caixa para esse tipo de operação, para que seja, para que não tenha falta de dinheiro. Então, esse é chamado de encaixe voluntário. E o compulsório é aquele que o Banco Central ele solicita ele obriga, nesse caso, que o banco ele guarde dinheiro para que, dependendo de uma movimentação, de uma orientação do Banco Central em relação a alguma política ou em relação a
uma normativa que o banco possa ter, então, uma reserva de moeda para que essas obrigações dos bancos centrais seja obedecida, tá? Então, esses são os encaixes. Os empréstimos são empréstimos concedidos pelos bancos para o público, isso é de direito do banco. Os títulos são também títulos que o banco comercial ele oferece ao público, privado e, e público, tá? Outras aplicações são outros recursos não contemplados nos itens A, B e C, e o imobilizado é o estoque de recursos físicos dos bancos. E aí tem também, do outro lado, o balancete sintético do Banco Central, tá? Que corresponde a outra parte das operações do próprio Banco Central, tá? Então, você tem de um lado que ocorre nos bancos comerciais, tá? A parte do fluxo. Então, os bancos, eles fazem parte do fluxo na ponta, na primeira ponta, no qual eles guardam dinheiro do público, né? Retém dinheiro, né? Guardam dinheiro do público, retém dinheiro no caixa em relação ao Banco Central, em relação ao próprio público, e também geram títulos, fazem empréstimos para fazer frente ao que há guardado em termos do dinheiro que está atrelado aos depósitos à vista. Então, aqui nós temos a primeira parte, que é os bancos criadores de moeda e o seu balancete. Aí tem a segunda parte, que é o Banco Central. Tá? Então, o Banco Central é outra parte que, como ele é uma autoridade monetária, que tem capacidade de controlar a emissão de moeda, controla todas as operações do sistema, e ele está associado aos bancos comerciais, e dessa forma nós temos então um fluxo financeiro dentro do sistema monetário, tá bom? Então, o balancete do Banco Central corresponde a outra parte do Banco Central, portanto, também existe um balancete das operações do Banco Central que devemos investigar para compreender o funcionamento do sistema monetário como um todo. Então, tem uma parte do banco comercial, outra parte do Banco Central, e aí nós temos, então, depois o balancete sintético como um todo, tá bom? Então, olha lá, o ativo do Banco Central está na esquerda, o passivo na direita, e é separado por duas partes, que é o passivo monetário e o passivo não monetário, tá? O ativo aqui nós temos as reservas internacionais, os créditos junto às instituições financeiras, tá? Esses créditos junto às instituições financeiras é chamado de redesconto, os créditos junto ao governo federal, os títulos públicos federais e os outros. Então, nessa parte da esquerda, nós temos, então, os direitos, tá, do Banco Central. E do lado direito, nós temos as obrigações, tá, que é o passivo, dividido em passivo monetário e passivo não monetário. Então, nós temos a base monetária, tá, que é composto pelo PMPP e os encaixes totais, depósitos compulsórios em espécie, que é sob poupança e outros, operações compromissadas. Então, esses três, MNO, são os elementos do passivo monetário. E no passivo não monetário, nós temos a conta única do Tesouro, as obrigações externas, outras e recursos próprios. Então, vamos ver de forma resumida cada um deles aqui. Ó. Tá? Então, as contas do passivo aqui, nós temos a base monetária, tá? Que é o segundo agregado mais importante, depois dos meios de pagamento, tá? Em vermelhinho aqui em destaque, importante, já vou falar mais sobre ele agora, daqui a pouco, desculpa, agora não, vou falar daqui a pouco, eu vou falar das outras contas do passivo. Os depósitos compulsórios em espécie, que são depósitos cujo montante não são os depósitos à vista. As operações compromissadas, que faz parte do fechamento do passivo monetário. No passivo não monetário, nós temos a conta única do Tesouro, as obrigações externas, outros recursos próprios, tá? E no ativo, nós temos as reservas internacionais, que se refere à função de depositário das reservas internacionais, o redesconto, que são os empréstimos do Banco Central do Brasil aos bancos centrais,
os créditos junto ao governo federal, tá? Na forma de emprestar dinheiro para o governo, os títulos públicos federais, que são títulos emitidos pelo Tesouro Nacional, mas ainda não foram negociados, e outros, que engloba outros ativos do Banco do Brasil, Banco Central do Brasil, Banco Central do Brasil, Banco Central, inclusive o seu imobilizado. Quando eu falei para vocês lá da base monetária, tá? Do lado do passivo, a base monetária é o segundo agregado mais importante, depois os meios de pagamento no sentido restrito, que é o M1. No sentido amplo, lá nós temos, então, todos o MNO lá dos meios de pagamento, tá bom? Então, a base monetária é constituída pela totalidade do papel moeda emitido, mais os encaixes, depósitos voluntários e compulsórios junto ao Banco Central. De outra forma, a base monetária é formada pelas parcelas saldo do papel moeda em poder público, o saldo do caixa em moeda corrente das sociedades depositárias e o saldo dos depósitos voluntários e compulsórios dos bancos comerciais. Ou seja, a base monetária é o papel moeda emitido mais os depósitos voluntários e compulsórios, ou a base monetária é igual papel moeda em poder público mais o caixa mais os depósitos voluntários e compulsórios dos bancos comerciais, tá? Essa é a conta da base monetária. Então, a base monetária, ele é o início do processo, da dinâmica da moeda em termos de circulação na economia, não levando em consideração, quer dizer, levando em consideração tudo que ocorre no sistema. Então, a base monetária, por isso que chama base, né? Que é a base, tá? É a base em termos de moeda para fins de encaixe, para fins de depósito, para fins de reserva, para fins de gerar meios de pagamento. Tá? Então, com base nisso, nós temos o balancete consolidado. Tá? Esse balancete consolidado tem os ativos do Banco Central numa parte e comercial na outra parte. E o passivo, você pode englobar o monetário dos bancos e do Banco Central. Então, você junta tudo, você tem o consolidado, e você tem um balancete consolidado do sistema monetário, composto por esses dois grandes elementos, tá? E, por fim, nós vamos falar de novo do multiplicador bancário, por quê? Porque o multiplicador bancário, ele é o elo entre a base monetária e os meios de pagamento. Então, a relação entre o agregado meio de pagamento no conceito M1, que aparece no balancete consolidado do sistema monetário, e o agregado base monetária, que aparece no balancete sintético do Banco Central, é dada pelo multiplicador bancário. Então, o multiplicador bancário, o multiplicador dos meios de pagamento, como também é conhecido, é uma variável que sintetiza o mecanismo de multiplicação de base monetária pelo processo de criação de moeda, operado pelas sociedades depositárias monetárias. Tá? Então, o multiplicador bancário, ele é um número real, que quando multiplicado pela base monetária permite a quantidade de meios de pagamento que vai ter naquele sistema. Então, há uma relação fundamental, tá, dos agregados meios de pagamento base monetária, que depende do multiplicador bancário. Literalmente, o multiplicador bancário multiplica a base monetária para obter o multiplicador bancário. Tá? Então, o multiplicador bancário multiplica a base monetária para obter os meios de pagamento. Aqui. Não é o multiplicador bancário, são os meios de pagamento. Tá? O M grande são os meios de pagamento, o M minúsculo é o multiplicador bancário e o B é a base monetária. Então, dada a base monetária conhecida pelo Banco Central, é necessário uma forma de descobrir o multiplicador bancário, tá? Para descobrir os meios de pagamento. Então, você tem um monte de coisa para fazer aí, tá? Vai ter uma álgebra para achar o M. Tem uma álgebrazinha para achar o M aí. Então, assim, você tem os meios de pagamento, que é o M. Você tem um DV, que são os depósitos à vista. Você tem um PMPP, que é o papel moeda em poder público. O R, que são os encaixes totais. E o B, a base monetária. Tá? Todos esses elementos nós falamos hoje. Então, das variáveis monetárias, nós conseguimos as seguintes razões. Quando eu tenho a razão do papel moeda em poder público sobre os meios de pagamento, eu tenho um coeficiente C, que é a proporção do papel moeda em poder público, né, sobre os meios de pagamento. O D é a proporção dos depósitos à vista sobre os meios de pagamento. E o R, né, o R grandão, é a
proporção dos encaixes totais sobre os depósitos à vista, tá? Se considerar que os meios de pagamento é a proporção, tá? É a proporção. O papel público, papel moeda em poder público, mais o depósito à vista, então a proporção do C e D somados vão dar 1, tá? E a base monetária, tá? É a soma do papel moeda em poder público e a multiplicação dos encaixes com a proporção dos depósitos à vista, tá? Dado, né, inteirado ao meio de pagamento. Então, quando eu pego o M e divido por B, eu consigo essa expressãozinha, tá? Que é a expressãozinha do multiplicador bancário. O M, que é o multiplicador bancário, é a razão do 1 sobre 1 menos D multiplicado por 1 menos R. Tá? Onde o D é o percentual, né, de recursos sobre a forma de depósito à vista, e o R é né, a medida dos encaixes totais dos bancos comerciais sobre os depósitos. Então, aqui em vermelho tem um exercício que o Braga e Paulani que é o seguinte: considere que o público mantenha 70% de seus recursos líquidos sob a forma de depósitos à vista e que seus encaixes totais dos bancos comerciais representem 30% dos seus depósitos. Então, isso aqui é uma continha muito simples quando se considera o D igual a 0,7 e o R igual a 0,3. Tá? Vamos fazer isso aqui lá no quadro. Então, olha só. Não sei se vocês conseguem observar aí. Então, o exercício, eu vou dar um printzinho aqui no exercício. Vou colocar ele aqui para a gente poder seguir, ó. Olha só. Então, a forma é essa aqui, tá? Do multiplicador bancário. Então, o D é o seguinte: os recursos sobre a forma de depósitos à vista, tá? Sobre a forma de depósitos à vista. O D é 70%, em decimal é 0,7. O R são os encaixes totais dos bancos comerciais, tá? Então, o R é 30%. O que é continha, né? M igual. O M igual. Vou fazer melhorzinho aqui. O M igual, ó. Jesus, espera aí. Vou fazer aqui embaixo, ó. O M igual 1 sobre 1 menos 0,7, 1 menos 0,3. Então, aqui embaixo vai ficar 1 menos 0,7 vezes 0,7. É 1 sobre 1 menos 0,49,
que é 1/0,51, que vai dar mais ou menos 1,96. Então, para esse caso aqui, o multiplicador bancário vai ser 1,96, tá? 1,96, ou seja, ele aumenta em 96%, dada a base monetária, os meios de pagamento. É essa a ideia. Tá bom? Tudo bem? Então, voltando lá para a apresentação, para a gente fechar essa aula aqui. Então, nós vimos hoje, de maneira bem sequencial, os meios de pagamento, tá? Moeda corrente, moeda escritural, o Banco Central e o controle dos meios de pagamento, sistema de contas monetárias, multiplicador bancário e a criação e distribuição de meios de pagamento, tá? Então, nós vimos aqui a diferença entre moeda corrente e moeda escritural, no que tange a como isso influencia no sistema monetário, tá? Moeda corrente, ela tem um papel no funcionamento do fluxo financeiro, pois ela é o elo dos bancos com as pessoas e as empresas. Escritural também, só que essa moeda escritural, ela tem um objetivo implícito do banco em relação a reter essa moeda e que esse banco, com as suas potencialidades, possa criar nova moeda, possa proporcionar moeda para o público, né, em detrimento a empréstimos a uma taxa de juros. E eu mostrei para vocês que o Banco Central ele é importante, tem as funções, as 4 funções, ele é importantíssimo para o sistema, ele acho que é a engrenagem mais importante desse sistema. Ele controla os meios de pagamento, ele controla como a moeda é emitida, porque ele detém a autoridade e autonomia em relação ao funcionamento do sistema, e assim ela pode organizar o sistema monetário em relação o sistema monetário em relação ao fluxo financeiro, nesse caso. Só que o Banco Central e os bancos comerciais, eles estão interligados nesse sentido do fluxo. Eles estão interligados justamente num sistema, né, que é o sistema de contas monetárias. Então, dentro desse sistema de contas monetárias, tá, é possível observar no ativo dos bancos, no passivo dos bancos, tanto dos bancos comerciais, a forma que esse fluxo ele ocorre. Tá? E especificamente no Banco Central, no passivo do Banco Central, existe uma conta que é o multiplicador bancário, que é a base monetária, que é onde começa tudo, tá? Onde começa tudo. E por fim, do banco da base monetária para os meios de pagamento, há um multiplicador bancário, tá? E aí é onde se observa a criação e distribuição de pagamento. Principalmente aqui a gente fala só de criação, tá bom? E é isso. Valeu. Obrigado.